Você que já pegou a sua Bíblia, abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 59, vamos ler os versículos 1 e 2. Isaías está logo ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico e Isaías. Pode procurar aí, que você chega lá. Inclusive o da minha Bíblia ele sumiu. Pronto, está voltando. Acharam aí? A mão do Senhor, versículos 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. A gente usa muito esse texto, a gente já ouviu muito esse texto, né? De que a mão do Senhor não está escondida para te abençoar. As mãos do Senhor não estão escondidas para te curar, para te tocar. Mas a gente esquece de olhar para o contexto desse texto. E aí nós vamos ver que o povo de Israel, após o cativeiro lá da Babilônia, é um povo que se une novamente, se converte, se volta para Deus, porém, contudo, continua nos seus altos e baixos. Né? E quando que isso acontecia? Quando a fé esfriava, quando a fé desmoronava, quando a fé esmorecia. E eu lembro que a semana passada a gente estava aqui orando de manhã e eu senti muito forte aqui, eu comentei isso com vocês, sobre nós clamarmos por fé. Nós precisamos de fé, irmãos. Os dias estão maus, estão difíceis, estão complicados, mas nós não podemos perder a fé. A nossa fé não pode esmorecer. Principalmente a nossa fé no Senhor. A gente não dá mais, se eu estiver falando mentira, vocês podem me corrigir. Mas dá para confiar na política? Dá para confiar na saúde? Na polícia? No que mais? Não dá para confiar em nada. Não está dando. Não estamos conseguindo, por mais que a gente queira. Não está dando. Não é isso? Então, quando olhamos para o Senhor, nós precisamos entender que lá está Ele no seu alto, sublime trono, cuidando de tudo. Só que, às vezes, a situação que a gente passa aqui, que a gente passa no nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas dificuldades, fazem com que a nossa fé em Deus enfraqueça, esmoreça. E isso é incredulidade. Logo, a incredulidade é pecado. E muitas vezes, querendo ou não, ainda que nós deixemos de confiar no Senhor por 1 milésimo de segundo, por uma situação pouca, estamos pecando. E é aqui que entra o texto de Isaías. Lá no comecinho do capítulo 58, capítulo anterior, nós vamos ver exatamente isso. O povo de Deus estava jejuando, estava orando, estava buscando, estava cobrando, exigindo de Deus, como num culto, como os prestados pelos pagãos. Exigindo de Deus, mas sem crer, sem obedecer. E ainda queria uma resposta de Deus. Como a resposta não vinha, o que acontecia? O povo desanimava, o povo esmorecia. Mas a culpa está em Deus? Jamais, nunca. A culpa está no homem, que estava adorando, buscando, mas de uma forma errada, da maneira errada. E eu quero falar um pouquinho sobre nós também, nesta situação. Semana passada nós falamos em sermos gravetos, em sermos homens de fé, em buscarmos, em sermos cheios do Espírito Santo e nos incendiarmos uns aos outros. Não é isso? Porque quando um desanima, quando um esmorece, o outro está ali para ajudar a erguer. Cordão de 3 dobras não se dobra, não se quebra com facilidade, não é isso? Então, assim, e o que tem nos levado a isso? O que tem nos levado a esmorecer? Muitas vezes, o fato de caminharmos sozinhos.
Há 15 dias atrás, quando acabou o culto, eu comentei, eu falei, pessoal, separe um irmão e ore por ele essa semana. Jejue por ele, ligue para ele, mande uma mensagem. Se possível, toma um café com ele, ainda que à distância, sei lá. Quantos fizeram isso? Não me respondam, eu não quero nem saber, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Fizeram isso? Oraram uns pelos outros? Muitas vezes nós não estamos orando nem pelo nosso cônjuge. Muitas vezes nós estamos orando nem pelos nossos filhos, que são nossos. Precisamos voltar. Se queremos ser gravetos, se queremos ajudar o outro, como nós temos pregado aqui nesse ano, sendo discípulos de Cristo e ajudando outros a serem discípulos de Cristo, nós precisamos caminhar juntos. Um palito de fósforo sozinho não vai conseguir inflamar toda a caixa se ele está separado. E se queremos ser gravetos, Deus nos visitou aqui domingo, foi domingo passado, né? Deus nos visitou aqui porque Ele quer nos dar mais, Ele quer nos encher. Será que nós queremos? Ou nós vamos ser aquele palitinho, sabe? Eu vi outro dia no Facebook, um monte de palito lá pegando fogo, aí se você tira um do meio, apaga. Não é isso? Vocês já viram isso? Será que a gente está querendo ser esse palitinho do meio? De ser o crente bombeiro? Não. Então nós precisamos buscar mais, precisamos caminhar juntos e precisamos ajudarmos-nos a não cairmos no esfriamento espiritual, porque a falta de fé é pecado. E da mesma forma que o povo de Israel, nos capítulos antecessores aí, de Isaías, estavam em pecado, estavam em idolatria, fazendo como os pagãos faziam, muitos de nós, hoje em dia, nós estamos agindo na mesma pegada. Muitos de nós estamos dentro das igrejas. Hoje mesmo, 10 horas da manhã, 15 para as 11 da manhã, em São Paulo, devem ter milhares de igrejas lotadas. Mas talvez estejam muitos ali, lotados, buscando a Deus de uma maneira errada, prestando um culto equivocado, talvez nem a Deus, tá certo? Buscando os seus próprios interesses, sem fé nenhuma no Deus que está aqui. Isto é pecado. Nós precisamos orar por fé. Ontem eu acredito que a aula aqui foi sobre pecado e eu tenho certeza que foi uma bênção. E nós temos falado algumas vezes aí sobre o pecado porque é um tema difícil de ser falado e que, na verdade, as igrejas não falam mais. Por quê? Porque é um assunto delicado, é um assunto complicado e é um assunto que ninguém gosta. Quem gosta de ser acusado aqui de ser pecador? Benedito, você é um pecador miserável e merece ir para o inferno se não se converter. Isso não é uma mensagem legal. É melhor virar e falar, Luciana, olha, vai dar tudo certo. Você veio na ICT de Osasco hoje, sua vida vai mudar. Olha, você vai sair dali, na calçada que você precisar vai se transformar em ruas de ouro. Não, isso é mentira. A palavra a ser pregada deve ser qual? Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Se não, você vai para o inferno. Simples assim. E esse simples assim é algo muito delicado e muito perigoso, porque nós estamos flertando diariamente com o mundo. Nós estamos flertando diariamente com o pecado. E muitas vezes achando que isso tudo é normal. Por quê? Porque o ceticismo está tomando conta da nossa mente e do nosso coração. É interessante que nós vamos ver que tudo que Deus faz é bom. Já pararam para pensar nisso? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é agradável. E é interessante que, inclusive, eu e você fomos perfeitos e agradáveis ao Senhor. Mas por conta do pecado, houve um rompimento, houve uma quebra, houve uma mancha, houve uma separação num lindo relacionamento para o qual nós fomos criados. Deus nos chamou, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas o pecado quebrou este relacionamento. E nós vamos ver, por exemplo, algo tão bonito em relação ao relacionamento. Lá em Gênesis 3 nós vamos ver que Deus passeava no jardim. Deus passeava com Adão e Eva no final da tarde.
Sabe, eu fico imaginando Deus lá no jardim chamando Adão e Eva para um café. Igual eu faço com uns aqui. Pessoal, venham tomar um café. Ou o pessoal me chama, né? Pastor, vem tomar um café. É relacionamento. E isso foi quebrado. Uma outra coisa que foi quebrada, Salmos 8,5 diz que nós fomos feitos um pouco menores que os anjos. Nós fomos revestidos com a coroa de glória. Nós somos coroados como o bolo, a cereja do bolo, para dominarmos a criação, as obras do Senhor. E é interessante que nós vamos ver que os textos, né, Salmos 8, lá está reverberando Gênesis 1, 25, 26, 27, sobre a criação. E aí nós vamos ver que a lista da área de domínio do homem seria em tudo. Nós vamos ver aí o texto falar dos animais, peixes, aves, as profundezas. O texto não cita. O texto não cita, mas até sobre o espaço nós dominaríamos. Já viram isso? Coisa linda. Essa semana, uns bilionários aí, uns amigos do Benedito, homens muito, mas muito bilionários mesmo, né? Deram um pulinho na Lua. Não sei se quem viu aí as reportagens, se eu não me engano, foram 2 viagens à Lua, né? 2 bilionários americanos aí juntaram, fizeram um foguete lá e foram lá olhar a Terra e voltar. Ah, que coisa maravilhosa isso, né? Gastaram aí alguns bilhões para fazer esse rolê, esse pequeno rolê em um dia, um bate e volta ali. Igual eu faço daqui no centro de São Paulo, os caras foram lá para a Lua, até o espaço, e se admiraram, né? Com a Terra, com tudo. Eu acho que se eu chego, é que eu não vou jamais ir no espaço, que eu tenho pavor de altura, mas pensa assim, imagina você olhar para aquilo e você não ver Deus, e você não ver o toque do Criador. Olha, gente, isso é fantástico. E isso me faz lembrar, por exemplo, que em tudo nós vemos o toque de Deus. O Salmos 19, versículo 1, os céus manifestam a glória do Senhor. Ah, mas eu queria tanto ver Deus. Gente, olha para o céu. Não que Deus é o céu ou está no céu. Não, não é isso. Mas se você olhar para a natureza, você vai ver o toque do Senhor. Se você olhar para o céu, as estrelas, aquele dia bem escuro, assim, onde as estrelas estão lá brilhando, mostrando o amor de Deus para você. Isso é Deus. Às vezes quando eu vou para a praia, você olhar para aquele mar infinito, assim, ó, as ondas vindo, vêm e vão, aquele infinito, assim, é Deus. É o toque de Deus ali. Gente, como é bom a gente poder se admirar da presença, da glória de Deus, através da sua criação. Isso é fantástico, e isso tudo era para ser dominado por nós humanos, mas dominado no sentido bom da coisa, ser cuidado, e tudo ia servir ao nosso favor, sem haver cansaço, sem haver dor, sem haver raiva, sem haver tristeza, doença, sem haver nada disso. Era para ser um eterno paraíso sempre. Mas o pecado rompeu isso. Outro lugar que nós podemos ver a manifestação da glória e da graça do Senhor é no espelho. O espelho de cada um de nós é usado por Deus para mostrar para você a glória dele. É só você se olhar no espelho que você vai ver a glória do Senhor. A essência, o bolo, a cereja do bolo, quando você olha no espelho. Pode olhar para você e falar assim: uau, eu sou a cereja do bolo de Deus. Se você não olhou para o espelho hoje e você quer ver a glória de Deus, olhe para o lado, pode olhar, olha para o lado, olha para o seu marido, olha para o Valdir, olha para a sua mãe, olha para mim, Renata, Benedito, olha para o Cauã. Veja a glória de Deus. Veja o reflexo de Cristo neste lugar. Sim, somos a manifestação da graça de Deus na terra. Isto é graça. Agora, acha que isso deixaria Satanás feliz, satisfeito com tudo isso, sabendo que tudo que Deus faz é bom? Claro que não. Nós vemos que,
Mas a Bíblia vai dizer, muitos eruditos vão dizer, teólogos vão dizer, que o problema do diabo foi o orgulho. O pai dos pecados é o orgulho. Só que antes do orgulho tomar conta de Satanás, antes do orgulho fazer com que ele se rebelasse lá no céu, houve o quê? Houve a incredulidade, houve a falta de fé. Satanás parou de acreditar em Deus e achou que ele, acreditando em si próprio, poderia usurpar o lugar de Deus. Estão me entendendo? Satanás, com o seu orgulho, achou que ele poderia ser Deus. Ele esqueceu que ele era a criação. Satanás não é eterno, somente Deus é eterno. E isso fez com que, então, já que ele não podia tomar o lugar de Deus, vou então estragar o que Deus fez. E aí ele vem e afeta toda a humanidade. Se ele não podia vencer Deus, então agora ele vai lançar das suas estratégias para cima da obra do Criador, da obra perfeita do Senhor. E o pior é que ele obteve sucesso. Então, tanto o relacionamento com Deus, quanto a honra de cuidar das obras, da obra das mãos de Deus, foram perdidas. E a causa, motivo, raiz dessa tão enorme perda, nós chamamos de pecado. E o que é o pecado? É a transgressão às vontades do Senhor. É errar o alvo. É deixar de fazer o que agrada a Deus. É deixar de obedecer a Deus, mesmo quando a gente sabe o que está fazendo. Aprendemos durante toda a nossa vida, né? Que o pecado é tudo isso. Mas o pecado também está ligado diretamente com a desobediência. Nós vamos ver lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5, né? Quando a serpente diz à mulher, né? Deus fala, né? Olha, não toqueis, não comeis do fruto da árvore do conhecimento do mal, porque nesse dia vocês vão morrer. E aí o que a serpente fala? Nada. Vão morrer? Nada. Na verdade, no dia que vocês comerem desta fruta ou deste fruto, vocês não vão morrer, mas seus olhos se abrirão e você será como Deus. Você terá o conhecimento do bem e do mal. E olha aí, olha a questão do orgulho. Nós sabemos que hoje o homem quer ser como Deus. O homem trabalha, os cientistas aí, muito inteligentes, eles trabalham para quê? Para prolongar a vida. Não é isso? Trabalham para prolongar a vida, para fazer o clone do humano, não é isso? Tem gente que guarda suas células aí para quando descobrirem a cura da sua doença. Tem uns que congela isso, que congela aquilo, congela óvulos, fazem um monte de coisa. Por quê? Acham que são deuses. Acham que têm o poder de prolongar alguma coisa. Mas os nossos dias estão contados. E a taxa de mortalidade ainda continua sendo 1 por pessoa. Não tem jeito. Por mais que você ore e depois seja ressuscitado, uma hora você vai morrer. O próprio Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus Cristo, depois morreu. O único que venceu a morte, ressuscitou para não morrer novamente, Jesus. Qualquer pessoa na face da terra, desde o Éden até hoje, que ressuscitou, morreu de novo. Isso é fato. Então, assim, a questão aí do orgulho está na incredulidade. O orgulho nasce da incredulidade. Karl Barth, um teólogo alemão aí do século passado, ele traz uma definição muito interessante sobre o que é o pecado e amplia muito mais o nosso entendimento de uma maneira muito simples, quando ele diz assim: a incredulidade é o pecado, a forma e fonte original de todos os pecados, e, em última análise, o único pecado. Por que o único pecado? Porque é o pecado que abarca todos os outros pecados. Isso está nas suas dogmáticas eclesiásticas. Então, assim, a incredulidade vai te levar a tudo, né? Rodman Williams, ele trabalha a origem do pecado, né, na sua teologia sistemática, da seguinte forma: o pecado como incredulidade, que vai gerar o orgulho e a desobediência, né? E isso nos leva à seguinte questão, que foi a inicial.
a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Outra coisa, a tentação em si, ela não é pecado. Somos tentados o tempo todo, o dia inteiro, as 24 horas do dia, até dormindo a gente é tentado. Mas até aí não virou pecado. Ela se torna pecado quando a gente deixa de ouvir os mandamentos do Senhor e dar atenção à tentação. Aí gera o pecado. Se Eva tivesse ouvido ali a serpente, se Eva tivesse ouvido a cobra, e falado assim, legal esse seu diálogo, muito bonito, isso tudo que você falou, mas Deus falou para eu não mexer, então eu não vou mexer. Problema resolvido. Mas não, ela deixou de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da tentação. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí nós vamos ver que o desejo de ser como Deus, o pano de fundo para essa tentação do orgulho foi a incapacidade de confiar em Deus e em sua palavra, ou seja, foi a incredulidade. Muitas vezes nós oramos ao Senhor pedindo alguma coisa ou buscando alguma coisa, mas no fundo a gente crê que não vai acontecer. Duas coisas, ou a gente não tem fé, ou a gente está orando conscientemente de que o que nós estamos pedindo não agrada a Deus. Fato, não tem como não ser. Ou a gente está orando com pouca fé, ou o que nós estamos pedindo, a gente sabe que não é uma coisa que vem de Deus. E a gente sabe disso. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero uma casa no campo, né? Não é isso? Quero uma casa no campo para eu poder ir nos finais de semana descansar, porque eu trabalho muito durante a semana, então eu mereço. Lógico que você merece. Só que aí, então, Deus te dá essa casa no campo. Aí você não põe nem Wi-Fi lá. Para quê? Que eu vou para lá na sexta-feira depois do Globo Repórter e volto no domingo depois do Fantástico. Nem o Wi-Fi você põe para ter aquela desculpa do YouTube. Não, eu vou assistir o culto pelo YouTube. Não, você se distancia de Deus por completo. Você acha que Deus está nisso? Não está, Deus não vai responder. Não porque você não pode ter uma casa no campo ou na praia. Você pode ter sim. Mas você não pode usar isso como desculpa para se afastar do Senhor. E Ele está interessado em você. Ele está interessado na sua vida, na sua alma. Então, se Ele tiver que falar não para você o tempo todo, Ele vai falar por amor. Se Ele tiver que tirar tudo que você tem para não perder você, Ele vai tirar. Uau, é isso mesmo que Deus faz. É igual você com seu filho. Se você tiver que tirar lá o videogame, o celular, deixar ele de castigo uma semana, por amor a Ele, você não vai fazer? Deus nos ama infinitamente mais, então é óbvio que Ele está cuidando de tudo. E Ele está olhando lá na frente como se fosse o agora. Deus está olhando há muitos anos lá na frente como se fosse agora. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes pedimos errado, por isso que não recebemos. Uma vez que deixamos de ouvir a voz de Deus e questionamos a sua bondade e a sua justiça, ficamos vulneráveis e suscetíveis para acreditar em qualquer outra palavra de engano, e isso nos leva ao esfriamento na fé. Quantos vocês conhecem, muitos aqui já passaram por isso, que eu sei, mas quantos vocês conhecem que estão dentro das igrejas hoje, onde se prega de tudo, onde se prega a cura, onde se prega a prosperidade, onde se prega isso, onde se prega aquilo, mas esquecem de pregar a palavra. E aí as pessoas que estão lá vão, fazem as campanhas, fazem tudo o que tem que fazer, mas não recebem o que foram buscar. E aí se decepcionam com a graça. Muitos, vocês sabem disso. E por quê? Porque foram para a igreja buscar algo que não está lá. Por quê? Porque tem gente indo para as igrejas buscar a bênção financeira, buscar a cura, buscar um monte de coisa e esquecem de buscar a Deus. Por que não estão buscando a Deus dentro das igrejas? Porque em muitas delas a Bíblia não está sendo pregada. E o que Deus está fazendo no nosso meio hoje, o que Deus está fazendo no mundo hoje, nós vamos estudar isso no discipulado. O que Deus está fazendo no mundo hoje é ajuntar o seu povo para que o Evangelho seja pregado.
É a palavra de Deus que precisa ser pregada. É a palavra de Deus que vai aumentar a sua fé. É a palavra de Deus que vai renovar a sua vida. É a palavra de Deus que vai mudar a sua história, que vai transformar o seu choro, a sua lágrima, em risos de alegria. É a palavra de Deus. Não tem como ser outra coisa. Quando deixamos de ler, de buscar a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, ficamos suscetíveis a qualquer coisa que falam por aí. E por isso que o povo chora, o povo entristece, o povo esmorece, o povo padece, por não entender a voz de Deus. Ter fé é diferente de ter religião. O primeiro sinal da nossa falta de fé é o ceticismo. Ninguém viveu mais coisas sobrenaturais do que o povo de Israel. Quando eles saíram lá do Egito, lembram-se da história? Leiam lá, comecem lá por Gênesis. Lê Gênesis e Êxodo, que você vai ter um panorama bem legal. Então o povo está lá, cresce, né, multiplica, prospera, aí são escravizados lá no Egito, ficam 400 anos sofrendo. Deus levanta Moisés e tira eles do Egito. E eu acho que uma semana depois que eles saem do Egito, já começam a reclamar. Ah, Moisés, pelo amor de Deus, lá a gente era escravizado, apanhava 4 vezes por dia, mas a gente tinha carne para comer, a gente tinha não sei o quê, a gente tinha Coca-Cola, um misto quente e tal. Agora aqui no deserto a gente não tem nada. Meus irmãos, aquele povo viu sair água da rocha. Quem aqui já viu isso acontecer? Aquele povo viu sair água da rocha. Aquele povo viu cair x-tudo, misto quente, que mais, Big Mac, tudo do céu, maná. Maná do céu muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter, ver ou comer. O povo de Deus viu cair tudo isso. E ainda assim, duvidavam, questionavam, eram rebeldes. Olha que coisa ruim. Indivíduos na nação do Senhor, um povo escolhido por Deus para da sua linhagem, da tribo de Judá, vir o Messias, ungido de Deus, agindo como religiosos diante de Deus. E ainda cobrando uma resposta de Deus. Às vezes, nós fazemos coisas demais para o Senhor e esperamos ainda coisas maiores dele. Só que fazer coisas demais não quer dizer nada para ele. Ele quer que você seja um servo fiel e obediente. Fiel e obediente. Como eu disse, os versículos que nós lemos é uma resposta ao capítulo 58. Vou ler o versículo 2 do capítulo 58. Diz assim: ainda assim eles me procuram todo dia, têm prazer em conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo que pratica a justiça e que não abandonou a ordenança do seu Deus. Ou seja, é um povo que está de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, né? Como se fosse um povo fiel, mas na verdade estão longe dos princípios de Deus. Porque para Deus o que importa não é o que você faz, mas o que você é. Para Deus o que importa é o que está no seu coração e a motivação com que você faz as coisas. Se você canta aqui, você canta ao Senhor, você adora ao Senhor. Se você vem a esta igreja, a esta comunidade de fé servir aqui, é porque você está servindo ao Senhor. Tudo o que você é para o Senhor. Se você está vindo aqui porque você acha que aqui o povo aqui é mais bonito, também é, né? É verdade. Mas se você acha que aqui você, sei lá, vai ser mais abençoado por fazer algo sobrenatural aqui e não obedecer e não amar a Deus, caiu do cavalo. Precisamos verdadeiramente sermos fiéis ao Senhor e praticar o que vivemos. A palavra revelada de Deus vem às pessoas religiosas, mas não encontram satisfação nelas. Por quê? Porque a religiosidade,
É apenas religiosidade, não é fé. Então você pode ouvir, você pode se enganar, você pode fazer. Quantas pessoas vocês conhecem que bate cartão 8 vezes na semana na igreja? Faz um monte de coisa, mas são religiosas. Estão longe de serem aquilo que agrada ao Senhor. A esses, Jesus chamou de hipócritas. A esses, Jesus deu o título de fariseus. Acontece também que muitas pessoas bem intencionadas, que estão buscando a Deus, mas mal ensinadas, vão buscar a Deus, vão colocar a sua fé em Deus, mas não vão receber as respostas que estão esperando e por isso desanimam. Às vezes você está fazendo as coisas com a motivação certa, mas você está sendo mal ensinado. Não é mal intencionado, mas você está sendo mal ensinado. E aí você esmorece, você se decepciona. A palavra de Deus tem nos ensinado o quê? Persevere, busque a Deus, jejue, ore, arrependa-se dos seus pecados, tenha um relacionamento com Deus, porque eu voltarei e te levarei para mim mesmo. É isso que a palavra de Deus nos fala, não é isso? Tem muita gente aí pelas igrejas, tem muita gente por aí crendo na salvação, crendo que Deus é bom, que Deus cuida e tal, até crê nisso tudo, mas é ensinado o quê? Dê o seu dízimo, dê o seu carro, dê a sua casa, dê a sua oferta, dê. E é isso que Deus quer? Não. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua casa. Deus precisa do seu coração. Deus não mora ali no bairro do Alphaville, não. Deus mora aí dentro do seu coraçãozinho. Deus mora aí dentro do seu coração. E é isso que Deus quer. Deus quer estar com você. Olha para os cananeus. Olha para os cananeus. Lembram-se lá em Elias, 2 Reis 18? Quando ele chama os profetas de Baal e fala, ora aí para o seu Deus, prestem os seus cultos aí. Aí eles vão lá e levantam aqueles altares de adoração, se batem, se mutilam, se cortam, se isso, se aquilo, e nada acontece. Tem crente que está assim, faz campanha, faz voto, faz isso, faz aquilo, e nada acontece. Por quê? Porque estão sendo mal ensinados, estão adorando qualquer coisa, menos o Deus que nós servimos. Agora, quando nós buscamos ouvir a voz do Senhor, quando nós orarmos, o que vai acontecer? O que aconteceu com Elias? Elias, diante daquela situação, num período de seca, num período de escassez, num dos períodos mais complicados que Israel teve, no período do rei Acabe, o que ele faz? Não, cava um buraco aí, cava um buraco bem fundo, coloca madeira, joga água, façam o que vocês quiserem e vamos orar. Mal ele disse, Deus de Israel, o fogo desceu e consumiu tudo, e houve um rebuliço naquele lugar. Por quê? Por causa da fé de Elias. Irmãos, precisamos então de Elias dentro da nossa igreja, porque muitas vezes nós oramos e as coisas não acontecem. Por quê? Falta-nos fé. E se falta-nos fé, estamos em pecado, está errado, alguma coisa não está funcionando. Precisamos tirar toda a incredulidade do nosso meio, todo o ceticismo do nosso meio, toda a falta de fé do nosso meio. Por isso que eu digo, ter uma religião não significa necessariamente ter uma fé. Fé implica em obedecer. Um povo sem fé, rebelde de maneira nenhuma, vai atrair os olhares do Senhor ou as bênçãos do Senhor sobre nós. Às vezes a gente tenta manipular Deus, né? Deus, eu canto tão bem. Olha, Deus, minha voz é tão afinadinha. Esses dias eu fui lá no Hospital São Paulo, eu até cantei um pouquinho, não quebrei nenhum vidro. Olha só, que coisa boa. Estou melhorando muito, né? Com isso eu vou impressionar Deus. Deus deve olhar e falar assim, coitadinho desse gordinho, sabe de nada, inocente, não é isso? Para, engana-se quem pensa assim, que o que você faz, que o que você pode fazer, pode atrair Deus. Davi vai dizer lá no Salmo 51, né? Um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. É isso.
Se é que podemos, eu não sei se essa frase vai ficar bem, mas se é que podemos manipular a Deus, não, eu vou tirar essa frase. Nós não podemos manipular Deus, mas se podemos, isso sim, se podemos atrair a atenção de Deus sobre nós, é com o coração de adorador, é com o coração verdadeiramente quebrantado, é um coração que crê no Senhor e nas suas obras. Isso sim faz-nos pessoas que atraem o olhar do Senhor. Eu imagino assim, eu imagino Deus parando tudo o que está fazendo. Eu imagino Deus está numa reunião lá com Asaf, com Davi, com Paulo, com quem mais? Com Jeremias, com Isaías, com essa galera toda assim, ó. Mas ele de repente ouve lá em Osasco, tem um coração que está me atraindo. Deixa eu ir dar uma olhadinha no que está acontecendo. Sim, é isso que Deus faz. Deus abre mão de qualquer coisa para ouvir o seu coração. Esse coração precisa estar aberto para o Senhor, precisa ser fiel, precisa ter fé, precisa crer. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus, Ele pode e Ele quer salvar. Deus, Ele pode e Ele quer restaurar. Deus, Ele pode e quer atuar na sua vida, quer trazer a resposta que você está buscando, quer mudar a sua situação, quer mudar a sua sorte, quer mudar o seu dia. Ele é capaz e Ele pode. Basta você ter um coração fiel, voltado para Ele. Não é por religiosidade que o Senhor vai nos ouvir, mas é por obediência e fé. Não seja incrédulo. Em vez de se manter na palavra de Deus pela fé, nós humanos, o homem, tende a, no primeiro desafio, desanimar. Não é assim? Às vezes a gente está, numa busca por alguma coisa, mas a coisa não acontece e você desiste muito fácil. Já notaram, por exemplo, nisso eu vejo a importância do discipulado. Já notaram, por exemplo, um novo convertido? A pessoa aceita Jesus no domingo, mas se na segunda-feira ele estiver sozinho, na segunda-feira, meio-dia, ele já vai passar pela primeira prova de fogo, pelo primeiro desafio. E geralmente, ele tende a dar uma esmorecida. Por quê? Porque a vida para o Filho de Deus não é fácil, é uma vida de luta. A vida daquele que nega o pecado, que abre mão de uma vida em pecado para servir a Cristo agora com todo o seu ser, é um preço caro, é um preço alto a ser pago. Porém, não tão alto quanto a morte de Cristo por nós. Mas é um preço a ser pago. Aí ele vai falar, que nada, a minha vidinha antes estava mais tranquila. E tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que quer ir para o inferno feliz e fala assim, não, eu prefiro ir para o inferno porque pelo menos agora eu consigo viver tranquilo, feliz, sem problema. Irmãos, precisamos então entender que, mais um ponto, não podemos caminhar sozinho. Caminhar sozinho nos deixa mais suscetíveis, mais vulneráveis. E aí mais fácil de desanimar, mais fácil de esmorecer. Se o crente que caminha sozinho, principalmente nos dias de hoje, pós-pandemia ou vivendo dentro da pandemia, nesses dias que a fé e o amor têm se esfriado, o crente que caminha sozinho, ele vai ter duas opções. Ele vai se tornar ou o crente desigrejado, que é moda, como dizem alguns, ou um desviado que só assiste culto de YouTube. Essa é a desculpa. Por quê? Porque são muitas lutas. E se eu sou desigrejado, eu não tenho igreja para ir. Se eu sou um crente de YouTube, eu assisto a hora que eu quiser. Logo, não assisto coisa nenhuma. Certo? Então, assim, precisamos caminhar juntos. Por quê? Se um graveto está apagando, o outro anima, o outro acende. Se um irmão está desanimado, o outro liga, o outro chama. Quantos irmãos nós temos notado aqui que, de repente, não têm vindo para a igreja por qualquer motivo que seja, mas a gente tem ligado, hoje tem usado a tecnologia para mandar um WhatsApp, pelo menos. Às vezes a gente não faz isso. A gente manda o WhatsApp com besteira o dia inteiro para todo mundo, corrente de oração, caixinha de promessa, blá, 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 mas não liga para o irmão que estava sentado aqui domingo passado e hoje ele não está aqui. Tem 3 meses que não vê o irmãozinho que senta ali, e ninguém ligou para ele.
Aí, de repente, esse irmão está lá em casa, fraco, decepcionado, desiludido, querendo desistir de tudo. E nós aqui no bem bom, achando que está tudo certo e esquecemos aqui. E deixamos as coisas de lado. Precisamos aprender e sermos, uns ajudadores dos outros. O verdadeiro crentes juntos permanecem na fé e ajudam outros, e se ajudam a permanecerem na fé. Crer e obedecer a Deus, um outro ponto, crer e obedecer a Deus é o único meio de vida. Obedecer a Deus é o que nos traz a vida. Fazer qualquer outra coisa é afastar-se do Deus vivo, se nós não obedecermos. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. Se nós não fazemos nenhum desses, então estamos afastados do nosso Deus. E assim, certamente, iremos morrer. Porque se obedecer e crer é o único meio de vida, uma dessas ausências nos levará ao quê? À morte. Logo, desobedecer, então, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas há salvação. Mas há solução para esse problema. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Há salvação. Há salvação para todo aquele que crê e que quer. Toda e qualquer situação, todo e qualquer pecado, decorre da incapacidade de crer em Deus e na sua palavra. Então a gente precisa se atentar, que mesmo dentro da igreja, muitas vezes acontecem coisas que nós não cremos, ou deixamos de crer, ou um dia acreditamos. Exemplos básicos que já aconteceu, que eu já vi, A gente busca os dons, a gente busca um relacionamento com Deus, a gente busca ouvir a voz do Senhor, mas um irmão vem testemunhar para você. Eu ouvi Deus falar comigo assim, assim, assim. O que você faz? Duvido que Deus falou com você. A palavra de Deus está aqui, a gente sabe que Deus se revela através da sua palavra. Mas Deus ainda manda os seus recados hoje. Claro que o crivo, a conferência para saber se isso é verdadeiro, está na palavra de Deus. Mas Deus continua agindo. Certo? Outra coisa, sei lá, o irmãozinho lá no canto, lá, está dando uns glória demais, está orando em línguas e tal. Isso para mim eu acho que é palhaçada, ele está se fazendo lá de mais santo lá. Isso é pecado, isso é ceticismo. O irmãozinho lá foi curado de um câncer, não sei. Mas será que era câncer mesmo? Às vezes era só uma gripe. As igrejas estão assim. É Jesus que olhou para Cafarnaum, lá para Jerusalém, e fala, olha, se vocês não fossem tão incrédulos, quantas coisas eu poderia ter feito aqui. Deus quer e pode fazer através de você, através de você, através de você, através de mim. É isso que Ele quer fazer. Mas muitas vezes a nossa dureza de coração nos impede de fazer. Eu não vou dar uns glória a Deus aqui porque tenho vergonha, vão olhar para mim. Está errado. Deixa Deus te agir. Deixa Deus te usar, Ele quer agir através de você. Não corra o risco de cair em pecado por causa da incredulidade. Se está faltando fé, se está faltando coragem, peça a Deus. Olha aí, os discípulos. Lucas 17:5, o que os discípulos fazem? Jesus aumenta a nossa fé. Então é isso. Se precisarmos, clame ao Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Eu não estou conseguindo ver a saída para determinada situação. Eu não estou conseguindo crer nisso. Me ajuda. Busque, peça ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Faça isso. O Senhor é Deus, aleluia. Se nós não vemos mais sinais, maravilhas, curas, coisas sobrenaturais no nosso meio, a culpa não é de Deus, não. A culpa é nossa.
Se nós não vemos mais conversões, como antigamente víamos nas grandes cruzadas por aí, Atos 2, Billy Graham e tantos outros lugares por aí, aqui em São Paulo, na década de 60, 70, com as grandes tendas evangelísticas que aconteciam por aqui, se nós não vemos mais isso acontecer, é porque a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa que não prega. A culpa é nossa que não convida, que não anuncia, que não evangeliza, a culpa é nossa. Se as pessoas não vão à igreja conhecer a Cristo, a culpa é de quem? De Deus? Não. Se você não testemunha no seu trabalho, se você não testemunha na sua escola, no seu namoro, onde você está, a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Se nós não vemos mais as manifestações do Espírito Santo, se nós não vemos Deus agindo, distribuindo os seus dons, é por causa dele? Não, é por causa da gente. Deus, Ele quer e Ele pode fazer. Basta nós estarmos com o coração aberto. Então a gente precisa entender isso e pararmos de ficar analisando uns aos outros. Para com isso, passou essa época. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Se o irmãozinho está ali, ó, Deus está usando ele está na unção, cola junto dele e deixa pegar fogo. Seja graveto. Seja graveto. Se você está desanimado, esfurecido, mas o Valdir está aqui pegando fogo, cola junto lá, se joga com ele e vamos buscar a Deus juntos. É um ajudando o outro, é sendo e fazendo discípulos. Precisamos crer, irmãos. O Senhor está querendo nos usar para a glória dEle. O Senhor tem mostrado que Ele quer nos usar aqui onde nós estamos para a glória dEle. Precisamos crer, precisamos ser fiéis, precisamos ser obedientes. Caminhando para o final, irmãos. A desobediência, ela não foi o início da queda. Quando nós falamos lá em Eva. Ela apenas foi uma consequência. A desobediência, ela foi consequência da incredulidade. Então, a progressão, conforme nós vimos, né, vem da incredulidade, que segue o orgulho, que vai culminar na desobediência. A incredulidade começa na mente. Quando a gente começa a ver coisas e duvidar, e questionar, depois o orgulho desce para o coração. Ele não pode fazer, mas eu posso, porque eu quero ser assim. E por fim vem a desobediência que vai impelir na vontade de fazer aquilo. Então, se na minha mente eu deixei de ouvir a voz do Senhor e pus no meu coração, aceitei no meu coração determinada situação, determinada tentação, geralmente a desobediência vai implicar em fazer aquilo. E aí cometemos o pecado. Agora nós precisamos aprender e vencer o pecado da incredulidade. Pois, ao vencermos o pecado da incredulidade, eu não tenho dúvida que viveremos coisas inexplicáveis. Veremos as conversões acontecerem, veremos as curas, os dons serem distribuídos, o poder de Deus se manifestando com naturalidade no nosso meio. E o Senhor nos usará um a um, todos nós aqui, para a glória do nome dEle. É isso que Deus quer fazer com você. Deus está interessado no seu ser, não no que você tem, não no seu ter. Ele quer você. A incredulidade é a falta de fé, que por sua vez é pecado. Mas ainda fico com o que Paulo diz lá em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado. Vamos falar bem forte? Aonde abundou o pecado? Aleluia! E neste lugar aqui só há salvos. Neste lugar aqui superabunda a graça de Deus. É isso. Queridos, se você tem passado por situações que têm desafiado a fé de vocês, bem-vindo ao time. Não pense que você está sozinho, não. Não está. Estamos juntos nessa. Mas vamos juntos clamar ao Senhor por mais fé. Senhor, dá-nos fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos ajuda com a nossa incredulidade. Arranca isso de nós. Deus tem muito para fazer através de você, meus irmãos. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Não podemos permitir que a nossa falta de fé impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Deixa Deus te usar.
Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua mente e deixa Deus te usar. É muita dificuldade, é luta, a gente vai chorar muitas vezes, a gente vai sofrer muitas vezes, mas o Senhor, Ele está cuidando de você, o Senhor está te usando para ser bênção na vida de outros. Talvez você foi bênção e está sendo bênção na vida de tantas pessoas que você nem imagina, que você nem está sabendo. Mas chegar lá no céu, em algum momento você está lá no céu andando, tomando um suco lá, e vem alguém, esbarra em você e fala assim, a culpa é sua, porque eu estou aqui no céu hoje. Foi através da sua vida que eu conheci Jesus, e hoje eu estou salvo em Cristo. É isso que vai acontecer. Peça ao Senhor que retire de sua vida a sua incredulidade. Pois como nós vimos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele quer fazer e vai fazer muito mais. E para isso, Ele vai usar a sua vida. E se você quer ser usado por Deus, levante-se. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos falar com Ele. Senhor, nos ajude.